Boa noite. Está no ar o programa feito para mais de 9 milhões de torcedores espalhados por todo esse planeta azul. Aqui na BH News, canal 9 da NET e 29 UHF. É um programa especial para onde que a maior torcida de Minas nos assiste e nos dá uma garantia da qualidade das informações passadas aqui. O Cruzeiro vem atravessando um momento de transição. O técnico Vanderlei Luxemburgo, quando ele iniciou, ele fez um trabalho psicológico com a equipe do Cruzeiro, que nas primeiras 3 partidas surgiu efeito. Surgiu efeito porque nós ganhamos as 3 partidas. Mas eu tenho certeza que o Cruzeiro precisa de contratações. Quando o nosso presidente vai às redes, às televisões, às rádios, ele fala realmente da dificuldade que tem esse camisa 10 para chegar no Cruzeiro. E o meio armador ali também, para ajudar ali o Williams no meio de campo. É difícil, porque eu tenho analisado, tenho conversado com meus colegas aqui, é terrível você elencar 5 jogadores bons hoje no Brasil. E os que estão lá fora, dificilmente voltam, porque é astronômico os salários que eles recebem lá. Sei disso. Eu sei que o presidente está trabalhando junto com a comissão dele lá, com o Valdir Barbosa, com o Beneci Queiroz, com todo mundo imbuído, mas ele tem que arrumar. O Cruzeiro hoje, o técnico Vanderlei Luxemburgo, o trabalho que ele fez psicológico, mas na hora que ele vai fazer uma substituição, ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade porque o time não tem aquela cabeça pensante no time. Fica ali o Manuel saindo, dando um chutão para frente, o Damião sozinho e o William e o Marquinho aberto nas 2 pontas. Eu acho que toda a tarimba, todo o conhecimento que tem o Vanderlei Luxemburgo, ele está tirando água de pedra. Nós, cruzeirenses, estamos preocupados. Sabemos da competência do presidente, mas eu acho que o presidente tem que agir. Ele não pode ficar falando que está difícil e anunciando o jogador que depois não vem. Que nós estamos contratando, nós já estamos entrando para julho. Vamos para a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, presidente, eu sei das dificuldades, a torcida do Cruzeiro é exigente. Para o senhor ter uma noção, o sócio-torcedor não baixou um nível, continua com 75 mil... 71.500 torcedores. Você vê, um jogo 11 horas da manhã de domingo, ter 37 mil presentes no campo, isso demonstra a força desse time. Então eu acho que o senhor não pode ter muito mais tranquilidade, porque nós já estamos no meio do ano. Mas eu tenho certeza que o senhor vai procurar. O Cruzeiro hoje, financeiramente e economicamente, é um time muito bem estruturado e qualquer jogador vai querer vir para o Cruzeiro. Antes de eu passar para o Eduardo aqui, eu vou apresentar aqui um escritor, o Anderson, que está nos fazendo uma visita aqui. Ele escreveu um livro sobre a Tríplice Coroa e vai estar conosco aqui. Ele está mostrando o livro ali, mas antes do Anderson entrar, eu quero a opinião do Eduardo, que está aqui ansioso para falar desse time maravilhoso que é o nosso. Pois é, boa noite à grande torcida do Cruzeiro. Esse é o programa, né, que fala exclusivamente do time azul, né? Hoje nós temos um convidado nosso aí, o Anderson Olivier, que fez um livro a respeito da Tríplice Coroa do Cruzeiro. Essa festa vai acontecer no próximo sábado agora, no Mineirão, às 15 horas. Já estão vendendo os ingressos, custa R$20 o inferior e R$30 o superior. Então o torcedor do Cruzeiro tem que ir lá, vai encontrar com vários ídolos do torcedor. Vários ídolos da torcida do Cruzeiro vai estar lá. Natal, Diceu Lopes, Raul, Marcelo Ramos, Fábio Júnior, Cris, Gomes, Alex, Sorin. Essa turma toda vai jogar. É muita gente vai fazer parte dessa festa. Então o torcedor está na hora de celebrar essa festa. E o Anderson, ele mora em Brasília, já é o terceiro livro que o Anderson faz a respeito do Cruzeiro. Nós vamos conversar direto com ele, cara. Porque ele tem um compromisso daqui a pouquinho lá na Rádio Itatiaia. E já vamos falar com o Eduardo. Pode entrar aí. Boa noite, muito obrigado por você ter vindo. E como é que surgiu essa ideia de você lançar esse livro aí? Bom, primeiro eu agradeço o convite do Alexandre, de vocês da bancada. É a segunda vez que eu venho para apresentar um livro. O primeiro, anos 90, um campeão chamado Cruzeiro, eu também estive aqui. Prazer nosso. Foi muito bom e fiz questão de voltar para apresentar o livro novo agora para vocês também.
Esse livro aqui nasceu há 4 anos, foi numa conversa numa mesa de restaurante com o Marcos Eduardo Neves, que é o escritor, autor da biografia do Alex. Eu falei para ele que eu tinha interesse em escrever um livro sobre 2003, sobre a Tríplice Coroa. E aí ele, flamenguista que me sugeriu um livro que naquela época estava sendo lançado a respeito do Flamengo, que era o de 1981, que contava em formato de diário sobre o ano de 81 do título mundial do Flamengo. E aí aquela ideia ficou na minha cabeça e há 2 anos atrás eu comecei as pesquisas, comecei o trabalho de transformar 2003 também em um diário. E aí o resultado está aqui, né, com o apoio da agência número 1, que é a editora que está publicando o livro. O livro tem esse formato de um diário, ele conta desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, tudo que aconteceu com o Cruzeiro naquele ano, notícias de bastidores, conta o jogo a jogo, treinamento, as desavenças, as contratações, as dispensas, enfim, passeia por todo o ano de uma forma assim bem esmiuçada, né? E aí o lançamento vai ser amanhã, vai ser lá no Bar Savassi, na Rua Sergipe 1211, a partir das 18 horas. A gente vai contar também com a presença do Alex. O Alex prometeu levar alguns outros jogadores de 2003. Vamos ter também alguns outros ídolos de outro período, porque calhou de ser bem na época do jogo, né? Então, vamos ter lá o Roberto Gaúcho também confirmado, o Gotardo. Enfim, vai ser uma festa para o torcedor cruzeirense também, é entrada franca, quem quiser comparecer, realmente é só chegar e... Repete o endereço aí pra gente. É no Bar Savassi, Rua Sergipe, 1211. 1211, ali na Savassi mesmo. Isso, a partir das 18 horas vamos estar lá. Aqui, você estava falando desse jornalista aí que falou do Flamengo lá que te deu essa ideia, mas o Flamengo não tem a Tríplice Coroa, aqui é só Cruzeiro que tem. O que Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, você conseguir unificar isso em um livro só, o que foi mais difícil para você assim, ou foi fácil demais pelas conquistas que o Cruzeiro fez? Não, foi fácil, até porque a gente tem o lado torcedor, a paixão, né? Então, na verdade, do início ao fim, foi muito prazeroso. O que me surpreendeu é que, assim, o ano do Cruzeiro, a gente tem aquela noção de que foi muito especial porque foram 3 títulos, né? Um mais especial que o outro. O Mineiro de forma invicta, e em seguida a Copa do Brasil com aquela conquista memorável, gol de letra no Maracanã, aqui liquidamos a fatura em 28 minutos, aí depois veio o Brasileiro, o Cruzeiro passou, tratou em cima de todos os times também. Então, assim, a gente tem tudo isso muito marcado na memória, mas o interessante durante as pesquisas foi perceber que o ano do Cruzeiro inteiro foi perfeito. Eu acho que, agora tendo conhecimento a fundo de o que aconteceu naquele ano, eu acho que não existiu um outro período na história do Cruzeiro em que o Cruzeiro tenha feito tantas ações sociais, por exemplo. Foi um ano marcado por chuvas muito fortes em Minas, dezenas de mortos, milhares de desabrigados pelo estado. E em janeiro já o Cruzeiro fez uma ação social que foi um jogo amistoso no Mineirão contra o time que foi campeão da Copa Itatiaia. E foi um jogo com a finalidade única de fazer solidariedade, de ajudar social as pessoas, mesmo, social. Né? Então, começou em janeiro isso, continuou pelo ano, durante vários jogos o Cruzeiro promovia promoções com doações de agasalho para o ingresso custar 50% mais barato, doação de alimento. E em junho teve o lançamento do novo uniforme, foi numa creche. Então, assim, isso me chamou a atenção. Foi um ano que o Cruzeiro mostrou um lado altruísta também. Então, foi campeão. Alvimar, né? E o Paulo Nélio, que era o diretor de marketing em 2003, né? Foi o nosso ex-companheiro aqui de programa. Paulinho. Então, assim, tudo isso foi muito gratificante perceber que o Cruzeiro foi campeão dentro do campo e fora dele, né? Foi mesmo. Anderson, eu vi algumas passagens do Alex, algumas histórias que ele conta no ano de 2003, não sei se está aí no livro. Eu vi uma que foi bem interessante, que ele chegou até a chorar. Ele fala assim, que naquele jogo que ele fez um gol contra o Fluminense, aquele de cobertura, né? De cobertura, muito bonito, que ele acha um dos gols mais bonitos da vida dele. Aí ele falou que depois do jogo o Dirceu Lopes chegou perto dele, que para ele o ídolo dele era Dirceu Lopes. Ele pegou e falou, Dirceu Lopes falou assim, você é digno de usar a camisa dessa. Aí ele falou que saiu para um canto assim, tinha um som de chuteiras sujas lá no campo, porque estava chovendo muito nessa época. Aí ele começou a chorar, sabe? Tem várias passagens do Alex nesse sentido aí, sabe? O Alex tem realmente verdadeira idolatria pelo Dirceu, embora não tenha visto ele jogar. Isso mesmo. Eu já entrevistei ele uma vez e eu pedi
uma explicação a respeito disso. Por que ele gosta tanto do Dirceu se ele não viu o Dirceu jogar? E ele disse que ele não tem uma relação tão próxima com o pai, que as conversas dele com o pai se restringiam a futebol. E que o pai havia visto Dirceu Lopes jogar. E que, assim, ele contava com alegria, né? O Alex percebia o entusiasmo dele em falar de Dirceu Lopes. Então, surgiu daí. Como ele tem esse lado afetivo dele é um pouco restrito com o pai, as boas lembranças vêm do futebol, né? Então, assim, vem das conversas sobre futebol. E Dirceu Lopes sempre esteve presente nessa pauta dele com o pai dele. Então, daí a veneração. O Dirceu, ele realmente, assim, a época dele foi uma época de ouro, né? Ele só não foi maior do que ele apresentou porque acima dele tinha o rei, né? Que era o Pelé. Então, mas o Pelé disse uma vez que... O maior jogador que ele viu jogar. O maior jogador que ele já tinha visto jogar é o Pelé. O Dirceu Lopes. O Dirceu Lopes. Então, Anderson, eu vejo que a gente percebe que no primeiro livro, o sucesso com a torcida do Cruzeiro foi a torcida agarrou, porque você está pegando um momento muito bom no Cruzeiro, assim, 2 campeonatos brasileiros, o sócio-torcedor em plena atividade, então acho que vai ser um momento bom para o livro, acho que vai resgatar muita coisa para o próprio torcedor, né? A festa de sábado, né? Com certeza, o primeiro livro eu lancei, Cruzeiro perde cair. Foi em 2011, ainda não havia acontecido o 6x1 eterno. Então, assim... É no osso também, né? Osso. Você ainda vai fazer um livro desse 6x1, não vai? Quem sabe? Já teve convites. Nem que seja um crônica, um pequenininho. Um adendo no livro. Não, esse jogo eu acho que merece um livro. Viu? Mas, assim, para quem lançou naquela situação e graças a Deus foi sucesso, foi bem aceito, lançar agora nesse contexto de jogo de despedida, né? O time de 2003 sendo homenageado, sem dúvida, é bem pertinente. Quem não puder ir no lançamento do livro amanhã no Bar Savassi, no Mineirão lançado vai ter a venda? Vai estar acontecendo nas arquibancadas, vai ter um pessoal circulando com o livro para vender. E além disso, quem não puder ainda ir ao jogo e quiser adquirir, é só acessar o www.2003euvvi.com.br. É aquela brincadeira com 2003 eu vi, 2005 eu ri, né? Mas para adquirir é só acessar o site, caso não possa ir amanhã e não possa ir. Ele não vai estar em livrarias? Vai, também já vai ser distribuído, questão de dias. Nas lojas do Cruzeiro também, né? Também já, nas lojas algumas já estão vendendo e em outras vai chegar também. Nós queremos agradecer, né? Exatamente, a sua presença aqui. Sabemos da sua agenda aí, que o livro está tendo um sucesso muito grande e a divulgação também. Se você está vindo aqui no programa do Cruzeiro, que é o maior divulgador de livros, que é a segunda vez que você está vindo, nós também vamos dar oportunidade dos outros tê-lo para fazer a demonstração do livro. Muito obrigado, sucesso, e vamos estar lá amanhã no Bar Savassi, Rua Sergipe. 1211. Sergipe, 1211. Em frente ao Fogo de Chão. Em frente ao Fogo de Chão, exatamente. É muito bom. Muito obrigado. Ô Carinho, vamos falar um pouquinho, né? Enquanto o Anderson vai se despedindo aí, né? Eu queria colocar um assunto aqui, porque o Anderson está saindo ali, sobre um tema que eu quero que a gente comente, que esse tema eu acho que vai pegar daqui para frente no futebol. Não só com o torcedor do Cruzeiro, tá? A impaciência e a falta de paciência do torcedor em geral, não só do Cruzeiro, tá? Não só do Cruzeiro, mas de todos eles, a intolerância do torcedor, fica melhor assim, com os jogadores, com a comissão técnica, com a presidência. Principalmente com a diretoria, né? Com a diretoria, também, com a diretoria, você entendeu? Não só do Cruzeiro, mas de todos os clubes. Eu achei uma tremenda de uma covardia que fizeram com o Dr. Injustiça, né? Que seria a palavra. Injustiça que fizeram com o Dr. Gilvan no último jogo do Cruzeiro. O Dr. Gilvan está trabalhando, gente, está trabalhando muito para consertar esse time. Ele tentou, nós temos que entender bem isso, ele tentou de todas as maneiras formar outro time como ele formou em 2012. Ele tentou de todas as maneiras. Só que os jogadores que vieram de 2012, foi 2012, né? 2013, né? É 2013, que vieram em 2013, deram certo. Isso é um risco que o dirigente corre, é um risco que todo clube faz. Esses jogadores, nem todos, né? Teve alguns que
deu algumas zebrinhas. Não, aí, tem né? vários que deram errado, vários que contrataram e deram errado, mas muitos deram certo e o time foi campeão e bicampeão. Mas e outra coisa, Eduardo, nos últimos 10 anos, o presidente que mais acertou foi ele. Foi ele. É isso que eu tô falando. A intolerância do torcedor, hoje, não é só do Cruzeiro, não. A gente vê lá no Corinthians, Carinho, vê no Fluminense, no Vasco. É uma coisa que até parte para a parte social do brasileiro. Eduardo, não é só no futebol, eu não. concordo com tudo que você está falando. Mas veja bem, nós sabemos da competência do presidente, nós já conversamos várias vezes com ele, ele fez um trabalho, mas eu só peço ao presidente, e eu tenho certeza que ele aprendeu com isso, porque a melhor coisa no mundo é quando a gente reconhece que erramos. Então não fica anunciando que vai contratar tal jogador e depois, foi lá e não conseguiu. O que o senhor fez em 2013 e em 2014 foi um sucesso. Foi um case de que o jogador está aqui, está assinado e era nosso. Eu sei que hoje é difícil. Eu estava conversando com o Vanderlei, com o Eduardo e com o Alexandre aqui, antes de começar o programa, aqui na BH News, canal 9 da NET e 29 da UHF, que o quê? Hoje você não enche uma mão de jogadores bons no Brasil. Tem essa dificuldade. Então eu acho, pelo histórico, pela administração que está sendo feita, por tudo aquilo que o presidente respeita, nós somos bicampeão brasileiro, gente, com um presidente que entrou e no outro ano já foi campeão. Não precisa de ficar anunciando jogador que não vem. É isso, Eduardo, que Carinho, desgasta um pouco Pois a mas torcida. o que eu sei, ele anunciou um jogador que foi aquele lá do Santos, que ele ia buscar. Que estava tudo certinho com Que ele. estava tudo certinho. Pois é. E o presidente deu... Mas ele anunciou, ele deu, já tinha ele deu a assinado, zero, mas Mas estava por tudo quê? certo. Mas nós estamos falando aqui, o Vanderlei, Eduardo e Alexandre, é para até ajudar o presidente, porque nós confiamos nele. Nós sempre confiamos no presidente e tem certeza que ele vai fazer o melhor para o Cruzeiro. Mas a maioria que você falou da impaciência, da intolerância, coisa, você viu que eu achei a maior injustiça. O Mineirão, faltando 20 minutos para acabar o jogo, vaiar o time e abrir aquele tanto de faixa lá em protesto ao presidente. Eu achei. Errado. Isso parece coisa mandada, entendeu? Parece coisa mandada lá dentro do Cruzeiro, entendeu? Parece coisa dentro lá do Cruzeiro, mandar fazer um trem daqueles, entendeu? Colocar aquelas faixas. Porque se o Cruzeiro ganhasse de 8, ia ter as faixas do mesmo jeito. Você já viu... Eles iam recolher a faixa, né? Eu acho que não. Será que eles iam colocar? Né? Aqui, você já A viu gente até falar... desconfia quem que é. Eu também acho que Agora, não. a questão... Desconfia até de quem que é. Que Ô, faz Eduardo, essas faixas. algumas torcidas organizadas, depois que o doutor Gilvan cortou o barato do ingresso de graça... E né? cortou certo. Não, E isso, cortou ele certo. está mais que certo nisso. Tem aquela rusgazinha contra ele. Aí aproveita um mau momento do time num jogo e aí já começa. Eu estava lá no Mineirão, as palavras foram... Quer vaiar? Não vai a ele, mas vai acabando o jogo. Quando acabasse o jogo, com 15 minutos do segundo tempo, já começaram a mandar ele para aquele lugar e que não sei o quê. E não foi isso aí, justiça seja feita. Não foram só as torcidas organizadas, não. Metade do Mineirão xingou ele bastante, pedindo jogador, contratação. Aí eu falo com você, Maria vai com as outras. Porque vai no embalo do outro. Isso, vai no embalo. E o time tá jogando errado. Tá jogando errado, faz isso. Eu acho, eu já penso assim, é realmente injustiça. Eu penso daquela maneira. Às vezes, só uma pessoa séria, honesta, competente está num lugar que as pessoas às vezes não querem aquela pessoa ali. Então, o que o doutor Gilvan deu de exemplo nesses últimos... nos 2, 3 anos que ele está no Cruzeiro, eu acho que merece uma consideração muito grande. Principalmente por causa dos 2 títulos. Deu errado? Está dando errado. Mas ainda, primeiro, não terminou um ano e nós temos que entender que é uma reformulação de equipe. O Cruzeiro se desfez, não tinha jeito, tinha que desfazer. Vamos manter, vamos contratar jogador. Parece que contratar jogador é igual você ir no supermercado, pegar um carrinho, colocar dentro, e não é assim. Envolve dinheiro, envolve grana. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Hoje a gente vê aí o absurdo que é um jogador de futebol ganhar, né? Acima, nós vamos falar assim, que a média de um salário no Cruzeiro hoje é R$100 mil, né? Então o Cruzeiro vai buscar um jogador não vai vir ganhando menos do que isso. Né? Um jogador que vai vir jogar,
ele vai vir jogar acima disso. Então, é complicado, igual o Carinho falou. Eu estava conversando com ele, eu falei assim, olha, hoje deve ter mais ou menos uns 13 mil, se não me engano, depois o Alexandre vai informar, 13.800 e poucos jogadores profissionais nas equipes no Brasil. Você não consegue tirar 50 jogadores a nível que nós falamos assim... Primeiro escalão lá. Não consegue. Nem primeiro escalão, médio escalão. Mas uma coisa, eu concordo com tudo que você está falando com o Eduardo, mas uma coisa que o Carinho falou que a torcida fica chateada, por exemplo. Dá um exemplo aqui. O Cruzeiro não tinha necessidade nenhuma. Eu acho que, por exemplo, de falar que o Lucas Barros estava na pauta do Cruzeiro. Aí ele acabou indo para o Palmeiras, ficou, toda a torcida, o Cruzeiro não consegue contratar ninguém, está levando o chapéu do Alexandre Matos. Se eles não tivessem falado nas emissoras que o Cruzeiro estava atrás do Lucas Barros, ninguém ia saber, ele ia para o Palmeiras. Deixa eu só falar. Eu achei que faltou malícia ali naquele negócio. Só falar um pouquinho aqui para o torcedor, é o seguinte. A diretoria do Cruzeiro está trabalhando. Tem vários jogadores, são vários, na lista de prováveis reforços. Não só o Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, todo mundo está procurando reforço. Ninguém tem um camisa 10. O armador ali, ninguém tem, tá todo mundo procurando. Quem tem, não vende. E outra coisa é o seguinte, a diretoria, eu não vi momento nenhum diretor do Cruzeiro falando nesse Barrios lá. Eu vi o Valdir Barbosa. Só o Valdir que falou no final. Mas ele é o diretor, ué. Mas só no final que o Valdir falou. Por quê? Por quê? Se a diretoria do Cruzeiro também não dá uma resposta pro torcedor, o torcedor fica bravo, cara. Mas qual a resposta? Falar que tá tentando Não, contratar. e outra coisa, às vezes para desviar uma atenção de outro jogador. Eduardo, vamos colocar uma coisa aqui em ordem aqui. Vamos. Nós não estamos aqui, em momento algum, inventando notícia, não. Porque a notícia que a gente tem é a notícia que a gente ouve, que a gente escuta as pessoas até lá de dentro. Olha o que você falou, as notícias que a gente escuta. E o que eu acabei de falar agora? Isso aí que você Não, falou. mas o que eu acabei de falar? As notícias que a gente escuta. E o que mais? Que a gente ouve. Não, e o que mais? E que algumas pessoas lá de dentro do Cruzeiro passam pra gente. Não, pois é. Então, isso que a gente pega na imprensa, jornal, televisão... E com eles, e alguns o próprio conselheiros. Valdir Barbosa foi à televisão falando que o Cruzeiro tentou o Lucas Barros, mas estava difícil, que o outro time foi lá e contratou. É isso que eu tô falando, Eduardo. Pois é, Sabe, eu sei. sabe Que que queria 1.800.000 euros durante um ano de contrato. Isso é Que é dinheiro livre. não, isso não é dinheiro de futebol não. O Cruzeiro, se você estivesse falando Que assim, ele se você queria- estivesse falando aqui... Como é que é? 1.800.000. Fez uma cara assim. Peraí, ô Vanderlei, se você Peraí, 1 tivesse... milhão e quanto? 1.800.000 euros. Isso não é dinheiro, Não, não. por ano. Por Presta ano. atenção. Salário, É porque fora a salário. gente vai tentar. Isso não é dinheiro, a não? gente Não, vai não, cara, tentar. para. Por futebol não é não. Não. Se você dá começasse a 500 mil falar euros. disso, Isso aí não é peraí. pra comprar, não. Peraí, não, pois é. Isso é o Mas, salário gente, do ninguém cara. tá Salário comprando. dele, rapaz. Porque na hora que faz... Então, peraí. Então, isso é peraí. salário dele. Na hora que renova um contrato Não, com peraí, aquele peraí. menino, como é que chama? Deixa eu fazer O a Joel. conta aqui. Peraí, Vanderlei. Peraí. Não precisa fazer conta, não. Não, É multiplica. Dá 3.700, 520 mil por mês. 520 mil por mês. Muito Peraí. pouco. Não é por mês, não. É por mês. Então tá, peraí. Na hora que você começou a falar... Peraí. Você esqueceu. Peraí. Mas ele vale ou não vale? 520 por não mês? vale, não. Que é isso, cara? Vale nunca. Você tá ficando doido, rapaz? Então, peraí. Não vale, não. Gente, aqui é o seguinte. Eu tenho a minha opinião, o Vanderlei sempre vai ter a dele, Eduardo vai ter a dele. Agora, deixa eu falar com vocês um negócio. O Cruzeiro, se você começasse a falar aqui que o Cruzeiro não pode ir ao mercado comprar que ele não tem dinheiro, tudo bem. Mas o Cruzeiro tem. E ele vendeu 100 milhões de reais. Então não vem com esse papo que é muito caro, porque não tem jogador barato hoje. Jogador, aquele jogador que nós estamos querendo acima da... Ô, gente, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, o presidente acertou, mas não vai... É difícil acertar de novo. Aqui, Contratar- só deixa um eu te minutinho, explicar. Só que você tem que tomar cuidado, que a maioria dos times estão todos eles quebrados. Por causa disso. Paga 520, igual o Cruzeiro pagou 850 pro Coelho, que tá custando a ficar livre dos Qual 800. coisa? Eu não sei o que é coisa. Júlio Batista. Júlio Batista, tá Júlio certo. Batista. Falta E tá aí falar. custando. Vanderlei, Pagou 180 mil de salário pro Souza. o tá tendo- futebol hoje é caro mesmo. Mas não Como é que pode chama esse ser, menino aí que o não. Cruzeiro ia contratar que você falou? Esse uruguaio? Lucas Barros, Paraguaio? É. Mas não vale nem 150 mil, gente. Não vale. Vocês já viram ele jogar? Eu vi. Eu já vi, Ele é essa sumidade? Não. Não é.
pra Mas ganhar não 520. tem, Eduardo. cara, não é. Não tem sumidade. Não, e ele é uma posição, Tudo que cara, a gente começa a falar aqui, no fim que é cai isso? tudo. Não tem sumidade mais. Não tem, não. Quer sumidade? Então, Mas, ô contrata Carine, o Cristiano Ronaldo. é essa falta... Às vezes, eu entendo a falta de paciência que o torcedor fica igual você fica. Não, E peraí, torcedor. Ele tá falando aí que igual eu fico, isso é palavra Não, dele. você- Eu não tô isso, não. Agora, só que eu tenho minha opinião. Pera aí um pouquinho. Pera aí, eu eu tenho não- a minha eu não opinião terminei. e a minha opinião é consubstanciada no que eu tô vendo, Tá, mas eu não te- no time que eu vou a campo ver jogar, baseado no que o Cruzeiro era. O Cruzeiro hoje não pode continuar nessa política de achar que chamar todo o- jogamento é caro. Intervalo que... Peraí, não. peraí, Você tinha peraí, que deixar eu peraí. terminar, mas você Mas, não deixou. Peraí, não, então você peraí. fala por você. Peraí, não fala peraí. por mim. Não, vamos continuar esse assunto. Vamos esse assunto tá continuar. muito bom. Exatamente. Eu tô gostando desse assunto. Então vamos chamar o intervalo agora, gente? Vamos falar da Não, sorveteria. né? Sorveteria. O que é isso, rapaz? O que é isso? Um frio desse também come sorveteria crepe lá, Guilato, ué. companheiro. Que é Lá na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, ali no bairro Buriti. Sorveteria Guilato. Sorveteria Guilato, na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buriti. Lá você vai encontrar crepe, picolés, açaí e sorvetes. Tudo isso com a melhor atendimento top 10, lá na Sorveteria Guilato, no bairro Buriti. Lá tem um shopping, em frente àquele parque, a Geopil. Dê uma passadinha lá, tem o crepe lá, um crepe tropical sensacional, gente. E o sorvete e o picolé de torta de limão. Sorveteria Guilato, Avenida Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buritis, carinho. Eu afirmo isso, que meus meninos também não saem de lá. E A de conta é bem primeira alta, qualidade, né? bem alta. A conta chega. é bem alta. Mas é barato, lá não é caro não, pode passar lá. E se você tá vendo esse nível de exaltação nosso aqui, é porque aqui a gente discute, a gente tem um nível de discussão que o torcedor gosta de ouvir. Alguns vão a favor, outros vão contra. Isso aí, ué. Isso que é a democracia futebolística. E a democracia, no que diz respeito a combustível, é no Posto São Pedro. Você vai, você tem gasolina, você tem óleo, você tem um álcool, que agora, o etanol, né? Que agora não é álcool, mas álcool é aquele que de vez em quando a gente toma ali num frio desse danado, que a gente, não é, Vanderlei? Nesse calor, nesse frio danado. Vai lá no Posto São Pedro. Não, né, Eduardo? Eu não bebo. Bebe-se, sem álcool. Não, você tem que falar assim, né, Emerson? Porque o Emerson Um abraço pra você. Baixinho, né? E você vai lá no Posto São Pedro, na Niquelina 918, que você tem tranquilidade. Tem um posto policial lá que você pode... Ele abre 24 horas e você tem tranquilidade nas 24 horas. O Danilo, a equipe, o Buiú, um abraço pra você, te dão tranquilidade. Tem a água mineral IG e Igarapé, ele distribui essa água por toda a região ali, todo mundo fica muito satisfeito. E depois que você Não, mas encher o por tanque... que tem ó, tranquilidade lá no posto? Porque tem um posto policial 24 isso horas. Aí, meu É amigo. porque você não prestou atenção. Não, Então agora vai no nós posto vamos policial voltar lá. lá Você não, do você não posto falou do funil. posto policial, não? Eduardo, tá Falou bom. não, filho? Fala aí do posto policial lá dentro, pô. É brincadeira? Fala aí, rapaz, do posto policial do homem lá. Deixa eu acabar de falar. Então fala do posto policial. Então, lá no posto... Fala do posto policial. Pode falar agora pode falar do posto funil. Lá no posto funil, lá na cidade de Piuí, lá tem o top 10, gente, é o top 10 do posto funil. Você procura lá, você que vai para Escarpas do Lago, ali, ó, Formiga, Bambuí, aquela região toda, Bom Despacho, dá uma passadinha lá no posto funil, na cidade de Piuí, e abastece, depois você olha. Lá tem um banheiro pro caminhoneiro, o pessoal tomar um banho tranquilo. Dá uma passadinha lá no posto Funil, na cidade de Piuí. Beleza, Carinho? Agora fala. Ô, Deus do céu. Acaba de falar do posto Danilo Meu aí. Deus, isso é tudo o time nosso que dá assim nessa situação. O cara tá tomando. Ele não toma gasolina lá no Danilo, que a gasolina lá é de primeira qualidade. Danilo, um abraço pra você. E isso que ele falou, é lá em Piuí, a cidade de Piuí. Lá indo pra Escarpa do Lago, você tem lá um pãozinho de queijo com pernil e linguiça que você comeu uma vez, volte sempre. Danilo sabe disso. E eu quero mandar um abraço pro Armando também, lá da Coco do Vale. Armando, tô esperando uma ligação positiva sua lá pra gente começar esse negócio. Mas, a gente voltando, o que a gente tava falando Agora aqui, nós vamos pro intervalo. intervalo comercial. Como a gente estava falando aqui, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já, gente. Até mais. Alô, Raposão, filha? A nossa maior paixão começa aqui.
continua. No coração acelerado. No drible inesquecível. No grito de gol. Cruzeiro, o maior de Minas. Gente, eu vou falar com vocês um negócio. O Anderson Olivieri, né, vai ter que escrever um livro aqui só dos bastidores. Que eu vou falar com vocês um negócio. Gente, nossa senhora. Antes de você falar, nós somos teimosos demais. Nós somos teimosos. Aqui, eu quero mandar um abraço, Karime, antes da gente continuar o nosso assunto, para a Ariana. Qual assunto nós vamos continuar? Do coco ou do programa? Peraí, só um pouquinho. Ô, gente, você comeu crepe estragado lá na Não, lá não tem. Lá não tem. Ah, pelo amor de Deus, fica quieto aí, menino. Não é? Para a Ariana, Marina, a Raíssa e a Mariana, lá do Maior de Minas, que me atendeu lá. Fui lá olhar a camisa aqui pra gente poder ir lá no shopping Contagem. Um dia que foi muito bem tratado, mandou um abraço para todo mundo aqui, viu, gente? Manda os seus abraços também de uma vez pra gente encerrar. Um abração pro Gilberto, meu amigo Gilberto Júnior, lá do Atacar, do Atacar, o Willy, o Roberto Carneiro, aquela turma toda lá do Atacar, um abração pra vocês aí, tá? Eu quero mandar um abraço pro doutor José Maria. Ele assiste o nosso programa e ele falou assim, poxa, acabou o programa, não acabou não. Agora nós estamos aqui na BH News, canal 9 da NET e 29 UHF, toda quinta-feira, às 10h30 da noite. Nós mudamos de emissora, estamos aqui nessa empresa maravilhosa e o doutor José Maria me ligou hoje, eu já dei para ele o endereço, a televisão, que ele deve estar nos assistindo agora. Um abração para o senhor, um abração para o Marcelo, um abração para o Renato, para o Zé Martins, pro Zé Pedro. Zé Pedro me ligou hoje. Zé Pedro. Onde é que vocês estão, gente? Nós estamos na BH News, canal 9 da NET e 29 da UHF. E pela internet também, né, E Karine? pela internet também. E você vai Hoje mandar- me ligaram lá da Inglaterra querendo assistir. Aí Pela eu falei, internet. pela internet. Eu vou mandar um abraço pro Jurandir lá do Posto AI, que está nos assistindo. Pessoal da BH Trans, pro Alexandre, Zé Marto. BH Trans? Todo mundo está assistindo. Pro Renato e pra Fabiana também aqui. Beleza. Aqui, tá todo mundo deixa eu abraçado? continuar com o assunto aqui, porque quando eu falei que estava a torcida com falta de paciência e você com falta de paciência, porque quando você disse, naquele momento, que 1.800 euros por ano Não, não era 1.800.000. 1.800.000 de euros por ano não era dinheiro, então Eles aí não eu acho trabalham que na colonial, ué. aí eu acho que é falta de paciência, entendeu? Então eu quis dizer assim, aí esse desespero, ainda bem que eu até concordo com você, Karine, quando você fica falando que precisa, que o Cruzeiro está com dinheiro. Se o Cruzeiro está com dinheiro, se o Cruzeiro está bem financeiramente, se o time está bem administrado, é porque tem uma pessoa coerente lá atrás. É porque tem uma pessoa que está... Não faz bobagem. que está olhando o lado do clube. Então, esse torcedor que está lá abrindo faixa tem que pensar 10 vezes antes de fazer isso. Não é vaiar, não. É ficar quieto e dar o tempo de reformulação. Acho que tem que reclamar agora. Saber vaiar, saber... a democracia ela tem que ser bem instalada. A democracia, então tem que saber, né? Então deixa eu te falar uma pergunta aqui. Concordo, a sua linha de raciocínio, ela tá certa. Agora, se o Cruzeiro quiser manter dinheiro, abre um banco. O presidente vem administrando muito bem, mas o time de futebol, gente, é jogador. Nós estamos sofrendo, nós estamos claudicantes com esse time. O presidente sabe disso. Eu não estou falando que ele não sabe, que ele não quer contratar, não. Mas se ele quiser guardar dinheiro, abre um banco. Não, não é assim também, Não, né, mas Karine? pelo que ele falou lá... Não, não é assim. Peraí. Eu estou exemplificando uma coisa abre um seguinte, banco, não é assim que não, ué. não tem jogador bom hoje menos de 500 conto, não. 500 mil, não. Não, então não contrata. Exatamente. Não, E então, nós vamos ficar aí. Para pagar 500 mil, você vai me desculpar. Tem que ser jogador a Vanderlei, nível de... você pela estava seleção com a brasileira. gente? Que Você é isso? estava com a gente há 4 anos atrás, quando o presidente esteve no nosso programa. Foi 4 anos? Foi 4, exatamente. Tem 3 e mais 1 agora que ele falou. Ele falou assim, o meu grande sonho para manter um grande time é ter o sócio-torcedor. Nós somos os sócios-torcedores que mais crescemos no Brasil. 71 mil sócios-torcedores. Só que você está esquecendo de uma coisa. Qual coisa? Que há 4 anos atrás, quando ele sentou no programa e foi conversar, todo mundo estava dizendo que o Cruzeiro tinha 2 meses que não pagava. Não pagava, o Cruzeiro estava sem dinheiro, estava devendo. Ele teve que arrumar a casa. Dinheiro em caixa, você lembra? Ele Não, não mas não é tinha, mais não. ou menos isso, não. Não, ele falou que estava devendo. Ó, Não, que ele teve um problema bancário,
que ele tinha uma garantia no banco, deu um problema na Caixa Econômica Federal para ele fazer o pagamento. Não, você não entendeu, não estou falando. Eu estou falando que o Cruzeiro isso, não sim. tinha dinheiro. Não. Quando ele assumiu, o caixa estava zerado. O Cruzeiro teve um problema, eu lembro disso como se fosse hoje. Ele falou que deu um problema de documentação e o Cruzeiro atrasou, não foi 2 meses não, foi 5 dias. Ele foi claro nisso aqui ainda. Foi ou não foi? Olha, Foi isso, foi ou não foi? eu não Você consigo- lembra disso? eu não falei, O Cruzeiro tem conta na Caixa. Eu não- Não, eu não sei se é caixa. Eu não posso falar o que ele tá falei, falando. eu não Você só tá falei, em conta, hein, velho? eu não Não é Coxa, Ajuda não, aí, é não tá pra cima. Santander. Aqui, ó, não tô falando caixa, eu não falei que ele Tô falando falou que propaganda tinha aí pra 2 Caixa Econômica, meses pô. de salário Nem atrasado. patrocinar, a gente ela patrocinou? Eu não falei que tinha 2 meses de salário atrasado. O que eu disse Você foi o falou, seguinte, Vanderlei. que ele Saiu falou, na não. imprensa, Que a saiu, imprensa colocou assim. É mole. Eu falei que o Falou, doutor senhor. Gilvan... Peraí, que Alexandre, para de rir. Eu falei que foi o doutor Gilvan que falou que tinha 2 meses de salário. E por que você Falei- tá perguntando pra ele? Pergunta É pra porque mim. tá me gozando. Eu falei que a imprensa disse que tinha 2 meses de salário e que quando ele chegou no programa, ele disse que quando ele assumiu o Cruzeiro, isso ele falou, o caixa estava zerado. Foi isso mesmo. E estava zerado porque ele tinha as receitas para receber e que o banco que ele trabalha, que eu não sei qual banco que o Cruzeiro trabalha, Pô, mas teve tá um probleminha lá difícil de hoje, janeiro, uma mudança lá de janeiro para fevereiro, que o salário atrasou 5 dias. Porque 5 dias não é atraso salário, não. É, não. 5 dias não é mas atraso salário, ele não. falou isso, eu estou dizendo que a imprensa... Ô, até Vanderlei, quando- vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Deixa eu falar com o seu assim, negócio. Deixa eu falar com o seu negócio. Nós não estamos aqui, eu não estou aqui, querendo crucificar o presidente, não. Mas a democracia, ela reza o seguinte, ela diz o seguinte, todo mundo tem um direito de opinião. Eu jamais vou vir aqui à frente da televisão agredir o presidente, porque eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. Mas agora, na hora de criticar, no bom sentido, uma crítica construtiva, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu sou cruzeirense igual a ele, igual a vocês. Ninguém aqui é mais cruzeirense que cruzeirense e eu quero ver meu time ganhando. Sei da dificuldade, mas nós temos condições de contratar jogador. Eu acho que, por exemplo, se o Alexandre Marques, quando ele esteve aqui no Cruzeiro, ele ia buscar, o presidente fala assim, vai buscar, ele ia buscar. Agora eu não sei qual que é a tarimba, qual que é a expertise que tem o Valdir Barbosa para ser diretor de Não, futebol. mas aí- Ele aí- pode ser, pera aí. deixa eu Não, acabar você de já falar. falou, você já falou demais. Se você não Já falou deixa, demais. você não deixar eu Já tá concluir, conversando Você tá demais. falando demais, só você que tá falando. Vamos eu falar, a Alexandre falou, ninguém falou nada. Ninguém tá falando nada. Vamos falar, ué. Nós não podemos falar. Só você que pode falar. Só você que tá falando do presidente. Vamos falar o seguinte, você tá falando de Alexandre Matos. Vamos ver os erros do Alexandre Matos também. Vamos ver os acertos? Vamos ver tudo. Então começa a falar os Ele erros. acertou 2. 2? 3, Nossa só. Senhora. Qual jogador que ele Ô, trouxe? gente, Qual jogador que ele trouxe? É. O que ele errou mais difícil, o que ele mais errou, que ele errou, ele pagou os pecados todos dos pontos. Júlio Batista. É lógico, é. Então você é daquele que só pega o tombo pra falar, né? Não, Você ele tá tá dando dando qual o opinião, bom ué. dele? Qual o bom dele? De quem? É, vamos. Ricardo Goulart quem? Não foi ele. Não foi Quem ele. foi quem? Não Foi foi o ele. presidente, foi antes dele. Que mandou ele Foi antes dele. Que ele foi lá mandou Ele já contratar. tava contratado Não, antes. foi antes Quem dele. é que foi lá contratar Dedé? Quem foi? Aí foi o mandou? Alexandre Matos. Ah, foi? Foi, aí foi. Mas não, eu não posso Vamos, falar. vamos não, outro, eu tô aí falando pode. muito. Vamos outro, vamos Eu não outro. posso falar Vamos mais, outro, não. vamos outro. Aí eu não posso falar com o senhor. Fala Vanderlei? outro. Aqui. Fala outro. Vocês vão ficar Nilton, aqui. Nilton. Deixa eu te falar. Nilton. Foi ele Deixa eu também. falar com vocês uma coisa. Não, foi o Marcelo Vocês vão que ficar pediu. aqui, cada um tem uma opinião. Eu respeito a opinião de cada um. isso aí, ué. Isso é coisa, mas eu tenho a minha. E não é ela que vai cair. Então eu não posso falar mais nada. É agora. E você só fica rindo e não fala nada? mas- É. Não, eu Você acho. só fica aí. Só fica rindo. Eu Ué. claro com carinho. Só fica Mas, aí. gente, aqui, ó, o torcedor tem que entender o seguinte, se a gente pudesse, a gente contrataria o Ganso, Agora- o Arrascaeta já é, né? Eduardo, agora, por exemplo, uma posição. Volante. O Cruzeiro hoje tem 6 volantes no elenco. Porque o Seymour, que foi contratado no começo do ano, já está fora do 6, 6. Só não que joga. o Williams e o Henrique titulares. Aí os 2 reservas imediatos estão machucados, que é o William Farias e o Charles agora que machucou de novo. E tem 2 garotos que recém-subidos da categoria de base, que é o Bruno Edgar e o Eurico, sendo que o Eurico vai para o Pan-Americano agora. Então, por exemplo, uma posição urgente para contratar é um volante. Tá, então fala agora rapidinho sem pensar. Fala um que você buscaria imediato. Não, mas agora,
O diretor de futebol tem que ter um planejamento, os jogadores que Exatamente, estão é isso que é a terminando o linha de contrato, raciocínio. os jogadores que estão à disposição na Europa, ter uma Exatamente. visão ampla do futebol. Não é só eu que tenho que dar opinião disso aqui, não. Eles estão ganhando para isso, velho. Eu concordo. Não, isso aí Ué. você não precisa É o nem, beabá. você não Então, precisa nem mas eu saber que quem tenho que dar tá. sugestão? E os Não, eu tô dizendo que você tá falando que não precisa nem fazer, sabe por quê? Além dele estar por dentro, um monte de empresário deve ligar assim, Toda hora. 50 para ele, todo dia. Todo Ó, dia. eu tenho um jogador assim, eu tenho Mas esse. Isso aí eu é digo. isso que o cara falou, por exemplo, ofereceram o Seymour no começo do ano. Aí você está falando, o Alexandre Matos, você está falando tal, você acha que ele embarcaria uma dessas? Não, peraí. Alexandre, fala bobagem, não, Alexandre. Até isso, até não, porque errar. Todo mundo erra. Erra. Eu não sou. Ele trouxe o Souza, ganhando 160 mil, cara. O Souza perto do Seymour é... para com isso. Que é isso, Aí não. pô, que é isso? Não, Cara, peraí. Júlio Jubá- Vocês acham que o Souza é pior que o Souza? Não, ele é melhor do que o Semi. Então. Mas pô, isso aí é coisa de detalhes, hein? Coisa de O cara detalhes. estava na segunda divisão da Itália, 6 meses parado, quase 26, 27 O Souza era anos. reserva, não sei de quem Mas era. ele foi Entendeu? oferecido de graça, você mesmo falou, contou a história do cara, que ele veio de graça pro Cruzeiro. A gente não vai falar só dos erros aqui, não. Por exemplo, do Riascos, do Semi, a gente não vai falar. Igual o próprio Joel. O Cruzeiro ficou 6 meses, o cara já entrou 22 jogos, fez 2 gols. A gente já viu que não é jogador pro Cruzeiro. Para que não devia ter contratado, pegado para empréstimo e viu que não devolvia agora. Isso aí, Agora Alexandre, tem isso aí. 5 anos de contrato. O Joel é uma aposta, um jogador novo. Um jogador novo. Esse Semi aí, tudo bem, tá certo, o jogador mais velho não tem jeito. Mas o Joel é um jogador novo, que pode acertar. Pode o Cruzeiro emprestar ele para uma equipe aí, ele se dá bem. Porque é um jogador que a gente vê que ele tem um traquejo de bola e tem. Ô, Eduardo, eu ele acho tem que cancha para futebol. o doutor entendeu? Gilvan tem muito crédito, mas que eu acho que o planejamento desse primeiro semestre teve várias falhas, eu acho. Agora. Não, E é o seguinte, tem que respeitar a sua opinião. Não precisa de atropelar esse tipo de Ninguém coisa. tá falando que não tá respeitando a opinião eu tô dele, falando né? o seguinte, que tem os erros. Agora nós tivemos poucos acertos. Como ano passado, nós tivemos poucos erros e tivemos muitos acertos. É isso que é a engrenagem. Aí, Karim, é esse o problema. Os erros foram tampados pelo título. Pelo título, isso aí. Mas teve grandes erros. Mas o que eu tô falando? Que teve erros também. Tá. Porra, Vanderlei, será que eu tô falando Mas, por exemplo, Papaladópolis, agora, eu não vou ser doido de em falar greve? igual o Vanderlei, que Em acha linguagem. esse time melhor do que o time do ano passado. Não, Não, isso é a opinião dele. Isso é a opinião dele, Vanderlei. Ô, Alexandre, Você não conversou aí do mesmo jeito? Eu não estou respeitando sua opinião? Mas então, ué. Eu continuo falando. Você acha? Para mim, é um time mais competitivo. Quer dizer, olha para você ver, ganhou do Atlético e não ganhou 8 jogos. O Cruzeiro ficou 10 jogos sem ganhar do Atlético. Ele foi lá e ganhou do Atlético. lá no Lá no campo ainda, lá Jardim. dentro ainda. Que Ganhou mais, de Vanderlei? 3-1. Que mais? Foi a única Vamos coisa só pra boa do gente time. ir Não interessa. Isso estava incomodando a torcida do Cruzeiro demais da conta. Ou não Tava estava? mesmo, Ou não tava. estava te incomodando? Nossa, Você quase mesmo, a jogando hora que tapa falava no orelha assim, aqui. a hora que falava eu assim, vai prefiro- jogar contra o Atlético, você, nossa senhora, mais uma que nós não Então vamos esse foi um ganhar. título para você, assim, foi um título esse ano, ganhar do Atlético Independência. Uai, a seguinte, eu não estou falando que é um título. Para você, Pra mim você não é mesmo... título, não. Mas você mesmo estava reclamando que não ganhava. Não, mas eu preferia continuar a linha do ano passado e Gente, retrasar. olha aqui, é o seguinte, nós todos estamos tentando que o Cruzeiro melhore. Essa é a situação da discussão toda aqui, é para o Cruzeiro melhorar. Eu acho, da minha opinião, que o Cruzeiro vai trazer surpresa aí depois dessa Copa América. Depois da Copa América aí vai vir surpresa pro torcedor do Cruzeiro, pro time do Cruzeiro. Porque do jeito que tá, não vai poder continuar. E a gente sabe que o Vanderlei trabalha com jogadores de ponta. O Vanderlei quer jogador de ponta no time dele. Ele busca, manda buscar, ele mesmo liga, ele mesmo faz isso. Ele muitas vezes faz às vezes de diretor de futebol. O Vanderlei, ele faz, ele corre atrás, entendeu? E outra coisa, eu vi o último comentário dele, não sei se eu estou errado, o Cruzeiro jogou 3, perdeu uma. Se o Cruzeiro jogar jogou 3, quatro, jogou 4, perdeu uma. Se ele fizer isso, jogar mais 4, perder uma, tá ruim? Tá bom. Então vamos ver. Tá Vamos bom, esperar pra tá ver. bom. né? Vanderlei, mas o que deixou hoje todo mundo preocupado, chateado, naquele jogo que o Chapecoense, por exemplo, o time titular, eu sei que tem alguns desfalques, mas era a conta do Chay. Se pegava na reserva, tinha Bruno Edgar, Neilton, Henrique Ceifador, Joé. As opções de banco eram paupérrimas, assim, não tinha... Mas aqui, Ô, Alexandre, a gente não 3 pode. dias atrás você estava falando bem do Henrique Ceifador?
Eu? Você Bem? falou que ele é bom jogador. Você Não. foi. Eu não. Aqui, deixa eu falar pra vocês aqui um negócio. A gente não pode embarcar muito nessa onda, não, porque a gente vê que tem coisa até já encomendada. O Cruzeiro ia jogar com o Chapecoense, já tinha faixas prontas lá dentro. E não sabia nem o resultado ainda. Olha pra você ver como é que são as coisas. Se o Cruzeiro ganha, como diz o Carimbo aqui, eles iam mostrar essa faixa? Bom, Eles iam? Posso falar um pouquinho aqui? Mas Não chegou o seu tempo Então, ainda, Cacique, agora eu vou falar um pouquinho, tá, gente? O caso é o seguinte, nós não podemos ficar Vamos deixar aqui... você falar. Nós não podemos ficar aqui, o Anderlay tem a opinião dele, cada um tem a opinião dele, Não, eu mas não tenho, não. nós sabemos que o time do Cruzeiro não está bem, gente. Tá não. Não vamos tapar o sol com a peneira, não, que não tem jeito. Essa opinião é da maioria. Quando a maioria tem uma opinião, a minoria tem opinião dela, mas diz que é democracia. Agora, não adianta, em hipótese alguma, a gente, por exemplo, você falou num jogador aqui, quem sabe daqui uns 3, 4 anos, esse Bruno Edgar vai ser um bom jogador. Mas é brincadeira. Não pode contar Isso é com ele agora, brincadeira, não, gente. Esse Joel, esse cara é outra brincadeira para um time que é bicampeão brasileiro. Mas eu acho que tem os acertos, tem os erros, e a gente tem que conviver com isso, porque nós... Então, é igual pernilongo, morde e sopra. Vindo de um bicampeonato aí, a gente tem que respeitar isso. Porque o trabalho está sendo feito. E cabe a nós, não vou falar muito ainda não, cabe a nós criticar, elogiar, como nós cansamos de elogiar aqui. E você sabe disso, em 2013, em 2014. Mas tinha que elogiar, ganhou 2 títulos aí. Mas Pelo o time jeito, não. de hoje não é melhor que o do ano passado. Como é que a gente ia elogiar, também. Manuel? Como que é? Não, eu tô O time dizendo assim. desse ano é melhor É lógico que você vai elogiar, ganhou 2 títulos, você não vai elogiar. Mas então o que você quer que a gente faça aqui? Qual que é o modelo? Criticar na hora que tá bom e elogiar na hora que tá ruim? Não, Karim, eu acho que tem que ter uma medida, um equilíbrio. Mas qual que é o equilíbrio? Você da maneira igual o Alexandre, eu acho, a torcida está sendo incitada por isso. Às vezes, quando as pessoas que estão do lado de lá e que estão em campo, elas não conseguem entender que um questionamento, às vezes, e toma as atitudes que tomaram domingo. Não, Esse por o exemplo. problema. Eu não estou Então, falando... só pra gente esclarecer, quem é que tá incitando a Eu não estou torcida? falando, Não, eu falei quem que tá- a torcida se sente, não é você. Quando tá você fala, as pessoas não são obrigadas a entender da sua maneira, cada um entende do jeito que está lá do lado de lá. A maneira que a pessoa vai entender, ela entende e toma o partido que ela deve tomar. Então, nós, quando a gente fala, as pessoas não vão entender o que a gente está falando. Ah, mas entende? Então, Entende. se estão entendendo que você está insatisfeito, não está? E você não tá, não? Não, eu não é que eu Tá não... insatisfeito, mas compreende. Eu estou insatisfeito, mas eu penso o seguinte, tem que dar tempo. Tem que dar tempo. O time está sendo reformulado, pô. Tem que entender Eu isso acho também. que tem que ter calma. Contratou um treinador novo. É tudo uma história nova, é tudo de uma maneira. Outro dia era um treinador, uma maneira de treinar, um jeito de jogar. Aí entra um cara totalmente diferente, de uma forma diferente. Eu não estou falando, tá ruim, tem que contratar. Já foi falado que vai contratar, o Vanderlei falou que precisa, tudo. Eu acho que tem que ter. A torcida tem que entender isso. Se não entender, o que fizeram domingo é palhaçada. Ô, Eduardo, Mas- só lembrando que a janela já está aberta desde segunda-feira, né? Então tem um mês aí para contratar jogadores que estão fora do Brasil. E se parece for que o caso. Mike tá indo, né? O Mike, assim, não pela diretoria. Benfica, né? E aí a notícia é que o Ilcinho, aquele lateral que era do São Paulo, Tá no jogou Shakhtar. Palmeiras, termina o contrato dia 30 de junho. Bom jogador ele, hein? O Roberto Busque falou que o Cruzeiro fez uma proposta para Ele ele. é bom jogador. E o Cinho, né? Isso. Ele já jogou até na seleção, ele. Não é Exato. isso? Já jogou até na seleção. Agora aqui, a gente tem que analisar a coisa diferente. Carinho, você não vai chamar um comercial aí? Tá na hora. Pode chamar. Vai? Depois vai. Tá na hora? Tá na hora. Pode chamar. Não, eu já acho estão que não. 50 e- Não, tá não. Tá na hora 50 e não. poucos Não, minutos. nós vamos falar da Guilato. É Guilato. É da Guilato. É da Guilato. É da Guilato. Ah, pois é, isso aí que eu tô falando. Ah, tô comercial, eu sei pô. como é que é. É da Guilato, pô. Ô, gente, o patrão aqui, É ó. da Guilato, pô. É da sorveteria Guilato, pô. Vamos falar da sorveteria Guilato, carinho. Está na Avenida Professor Mário Werneck, 2700, ali no bairro Buritis. tomar gasolina, viu? 2700, o bairro Buritis, Professor Mário Werneck. Ali em frente aquele parque Ageu Pio, dá uma passadinha lá tem crepe, açaí, picolés e sorvetes. Dá uma passadinha lá,
vai delicioso que é o crepe, o crepe tropical. E também o picolé e o sorvete torta de limão. Gente, é sensacional, é espetacular. Faz questão de que vocês dão uma passadinha lá, dá uma experimentadinha no picolé e no sorvete torta de limão. Maravilhoso. Avenida Professor Mário Werneck, 2700, no bairro Buritis. Eu, antes de falar aqui do Posto São Pedro, que eu sei que é uma tranquilidade para todo mundo, quero mandar um abraço também para Delise, pro Jonathan, pro Caldeira, pro Carlos, para todo mundo lá da Colonial Netmóveis que assiste o nosso programa. E o pessoal da Colonial também vai lá no Posto São Pedro e faz o seu reabastecimento lá de álcool, gasolina e diesel na rua Niquelina 918, ali no Santa Efigênia. O Danilo tem uma equipe que tem uma expertise muito grande para fazer um trabalho para você. Lava o seu carro, você tem garantia, o posto fica aberto 24 horas, tem um posto policial lá também que acompanha esse horário. Então você tem segurança, tem tranquilidade e uma maior tranquilidade que você tem é do produto que é vendido lá no Posto São Pedro. E também lá em Piuí, no Posto Funil. O Danilo tem uma equipe lá que dá uma tranquilidade, tem chuveiro para os caminhoneiros, uma área de descanso lá para ele. Ele vende água lá também, igarapé, e um pão com linguiça e um pão de queijo com pernil lá, que é uma coisa de primeiro mundo. Posto Funil e Posto São Pedro, a tranquilidade para reabastecimento do seu carro em Belo Horizonte, em Piuí. Vamos falar agora do jogo de sábado e do jogo de domingo, Alexandre. O que você tem aí para nós? O jogo de sábado vai ser uma festa. Eu acho que todo torcedor cruzeirense que tem o Alex como ídolo, igual eu tenho, o maior jogador que eu vi com a camisa do Cruzeiro foi o Alex, que eu não sou da geração de 60, 70, eu não vi essa geração jogar. De 80 para cá, o maior jogador que a gente viu jogar foi o Alex. Então, é uma justa despedida, uma justa homenagem. Então, a gente vai ver ídolos do time dele, o Gomes, o Cris, Maurinho, Leandro, não sei se o Maldonado vem, mas o próprio Alex, o Zinho, Marcelo Ramos, e do outro time... Aristizábal vem? Aristizábal, Fábio Júnior. É do outro time, aí tem os craques, os jogadores que ganharam a Libertadores de 97, o Gotardo, que era o capitão, Nonato, que era o lateral, o Elivelto, que fez o gol, o Ademir e o Douglas, foram dois excepcionais volantes, Ricardinho. Ademir Roque Keifer? É o próprio. O Careca, que é o Alex foi o maior jogador, mas o Careca é o maior ídolo que eu tenho no futebol. Está rundido. Então, Carecão, né? O Carecão, eu sou cruzeirense pelo meu pai e pelo Careca. É um dos maiores jogadores também que eu já vi jogar. Jogava demais. E aí, vai ser uma festa, quem puder ir, eu sei que vai passar em dois canais de televisão, tal, mas vai ser o Cruzeiro já divulgou a programação hoje, a partir de 1h da tarde. Vão ter vários eventos lá, homenagens e tal, então vale muito a pena ir no jogo. E, além disso, vão ser vendidos lá camisas copos, alusivas ao jogo, copos. Então vai ser um evento bacana demais. Perfeitamente. O evento já está marcado, tenho certeza. E domingo lá contra o Curitiba? Curitiba, Fábio, Mike. Tomara que não seja despedido dele, né? Fábio, Mike, Manuel, Paulo André, que o Bruno Rodrigo levou o terceiro cartão, né? E o Pará, o Williams Henrique, o Alano, o Arrascaeta deve começar no banco, né? Não sei, porque ele chega amanhã 4 horas, aí o Luxemburgo vai decidir. Marquinhos, o William e Leandro Damião. O Arrascaeta vai ficar no banco? Ué, ele não treinou. Assim, nem conhece o Vanderlei. Não, mas estava treinando lá com a seleção, mas né? assim, não sei se o Luxemburgo... Vai colocar. Mas eu acho que vai. Pode ser. Eu acho que vai colocar. E outra coisa, eu acho que o Arrascaeta, com o Vanderlei, vai ter outra performance. Totalmente diferente do que a gente viu ele. Pode ter certeza. O Vanderlei vai dar uns Lembrando gritos no que ouvido hoje dele lá. O Neilton também teve uma contusão muscular, fora por tempo indeterminado. Neilton? É isso. O Não Charles... tá no Cruzeiro ainda? Tá, eu tava no banco esses jogos todos, né? O Charles também vai ficar o tempo parado e voltam nesse jogo. Marcos Vinícius fica no banco e o Ceará também já pode ficar no banco. Marcos Vinícius já está no banco, o Ceará já está no banco. E agora ou o Alano ou o Arrascaeta, né? Não sei se... Não, então tá bom. Tá bom. E o Vinícius Araújo vai ser apresentado amanhã também às 16 horas. Já começa a treinar. A partir de 1º de julho ele já... Pode jogar. Já pode jogar. O Dedé nada, né?
Dedé ainda Nem notícia, ninguém sabe nada. Não, o Dedé tava na toca ontem lá. Ué, Não, tava mas lá. assim, ele não sabe quanto que ele volta. Tá né? fazendo tratamento, Nem o Gabriel A Xavier. previsão era agosto, né? Gabriel Xavier, Alisson, Dedé, William Farias, agora Charles e Neilton que estão no departamento médico. Eles estavam todos lá na toca, o Alisson, o Gabriel, o Dedé, tava todo mundo lá ontem na toca, eu estive lá ontem. O Gabriel é de extensão? Eu não sei o que Foi foi. condição muscular, É, não sei se foi muscular, então contratura, O departamento médico do Cruzeiro não informa muito, né? É. Eles têm uma maneira agora de segurar aí. Ó. Gente, eu acho que, depois dessa tensa discussão aqui, eu acho que o Cruzeiro deve sim contratar 2 ou 3 jogadores aí pra frente para dar sequência no campeonato. Discordando do Vanderlei, eu acho esse time do Cruzeiro fraco também. Também acho esse time fraco. Não é igual o time de 2014, 2013, não. Mas que o Vanderlei vai dar um conserto nesse time, vai. Mas você acha que ele vai dar um conserto no time? Sem peça, Eduardo? Que isso que me preocupa, entendeu? Eu quando o Vanderlei... Eu concordo com você, porque Entendeu? o jogador ele é limitado. É limitado. E o Vanderlei pode tirar dele até um certo limite, pode tirar O dele. Cruzeiro consegue revelar vários jogadores, a história do Cruzeiro diz aí, mas você vê, o Bruno Edgar ainda está muito maduro para entrar no time do Cruzeiro, coitado. Não, ele tá e não é maduro, culpa então dele. ele pode entrar. Imaduro. Imaturo. Entendeu? Então não adianta a gente ficar aqui. Por exemplo, agora machucou o próprio- banco, mais ou menos. Quem que você acha que é o banco domingo? Olha só pra você ver. O Rafael, Fabiano, Douglas Grolli, Léo e Ceará. Aí tem o Eurico, o Bruno Edgar, o Marcos Vinícius, aí ou o Neilton, ou o Alano ou o Rascaeta, pode ser o Alano, né? Joel e Henrique, fraco. Pro meio aí no banco não tem ninguém. Pois Até que a defesa não tem, pra defesa tem experiência mas do eu falo pro Ceará. meio e ali não Canadá. tem ninguém O na próprio reserva. Alano, que nas É novo categorias ainda. de base era o destaque, a gente vê que no profissional ainda está sentindo. Então, Não, nosso muito programa, a gente já está chegando ao Esteja fim. final. Um abraço para o Alexandre, um abraço para o Eduardo, um abraço para o Vanderlei. Gente, programa democrático é assim mesmo. É por isso que o programa do Cruzeiro é um sucesso e você gosta de nos ver. Pra não Aqui na sair BH fora, News, eu vou acertar todas canal as contas. 9. Deixa eu acabar de falar. Não, BH acertar News, aí, tá canal vendo? 9. Já vamos acertar e todas as contas 29, depois. UHF. a Corta o reprise? microfone desse rapaz. Um abraço. E a reprise? No sábado, às 13 horas. Contamos com vocês na próxima quinta-feira, às 10h30 da noite. Um abraço e que vençamos no domingo. Gostei. Chegamos ao final.